A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, né? Que Deus continue te abençoando. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa manhã, amém? E divulgue o nosso canal para que almas sejam alcançadas para o reino de Deus. A Bíblia fala como é bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Esse tempo é estarmos em união e enviarmos a palavra de Deus, enviarmos a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Eu quero dizer, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz para a gente confiar no Senhor, que Ele é o nosso pastor. O que a Bíblia vai nos dizer também? Que o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos nome do Senhor para nos encontrarmos de pé e firmes no propósito que Ele nos deixou. Então eu quero deixar aqui para você apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o versículo número 1. Número 1, amém? Que diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? A Bíblia vai dizer que era uma tradição judaica, uma tradição dos mestres de Israel. Eles lavarem as mãos antes de tocar em qualquer coisa, seja pura aos olhos do Senhor, principalmente o alimento. Então Jesus vai ser indagado pelos fariseus e os mestres das leis. Nós conhecemos, a Bíblia diz assim, que havia um homem por nome Nicodemos, que encontra Jesus e fala: Jesus, o que é necessário? Eu nascer de novo. E Jesus falou: mas você não é um mestre? E você não sabe o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Então quer dizer o que? Os mestres sabiam muitas coisas, mas para eles próprios, para os seus próprios benefícios. Então eles indagam Jesus e perguntam, os fariseus e os mestres da lei, e perguntam: Jesus, por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos? Primeira coisa que nós temos que entender, vai dizer que a tradição aqui era dos líderes religiosos, uma cultura judaica. O que eu quero falar para você aqui nessa manhã aqui, deixar para você, para que você entenda a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus não é religião. Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. O sangue dele foi vertido por mim e por você. Jesus não é religião. Aliás, quem matou Jesus na cruz e crucificou, tirou Barrabás e colocou, determinou, que Jesus ia ser crucificado, foram os religiosos. Aqueles que estavam com Cristo, aqueles que Jesus abriu os olhos, aqueles que Jesus curou, como os paralíticos, os surdos, eles acometeram de colocar Jesus na cruz. Esses eram os religiosos da lei. Então eles perguntam: por que os seus discípulos? Primeiro, eu quero analisar que nós somos discípulos do Senhor, discípulos do Mestre. Primeiro, o que está acontecendo nos últimos dias que nós estamos vendo? Há muitas leis, há muitas doutrinas de homens em alguns templos. Eu não estou exagerando, mas eu estou analisando, também não estou julgando. Há muitas doutrinas de homens dentro dos templos. Então eles vão indagar os discípulos. Primeiro, eles eram discípulos de Jesus, não era de qualquer um, era discípulo de Jesus. Às vezes nós, como discípulos do Senhor Jesus, como homens e mulheres, discípulos deles, aprendemos com a palavra, aprendemos com a Bíblia, aprendemos com Cristo, com as suas doutrinas cristãs,
nós somos indagados. Por que eu falo das tradições dos líderes religiosos? Há muitas tradições no nosso meio que Deus não está. Quando eu falo tradição de líder religioso, a Bíblia vai dizer em Timóteo que homens fazem doutrinas, homens estão no meio de fábulas e não querem escutar a verdade. A verdade se torna comichão nos seus ouvidos. Eles não gostam da verdade. Então eles indagam Jesus. Primeiro, eles eram discípulos de Jesus. Qual que é a marca do discípulo de Jesus? A marca do discípulo de Jesus, hoje para você, se eu fosse colocar um tema, eu ia colocar isso. Qual que é a marca do discípulo de Jesus? Primeiro, para você se tornar um discípulo de Jesus, tem que aceitar ele. Segundo, se batizar. E terceiro, ser servo dele. Até você se tornar o quarto, amigo. Um discípulo de Jesus, ele é de Jesus. Tudo que passar da Bíblia ou afrontar a Bíblia, Cristo não está. Não tem como. Há muitas tradições de líderes dentro da igreja, de religiosos, homens religiosos, que Jesus não está. Faz tempo. E por que eu quero dizer? Então eles falam aqui para os próprios discípulos de Jesus que eles estavam transgredindo a lei. Por quê? Porque eles tinham o costume de lavar as suas mãos. Primeiro, irmão, vai falar de transgredir, transgressão. Os discípulos não podiam transgredir as leis, porque eles estavam com o mestre das leis, que era Jesus. Por que eu quero focar em leis? Irmãos, as leis não é para nos prejudicar, e sim para nos assegurar de alguma coisa, para nos proteger. Olha as leis por aí. As leis são feitas para nos proteger do mal, para nos proteger de uma contravenção contra a nossa própria vida. Se um homem ele dirige um veículo sem habilitação e uma autoridade policial parar ele e apreender o carro e der uma multa nele, não é porque ela é ruim, não, porque ele quer proteger ele do mal, de um acidente muito maior lá na frente, de um algo cometido lá na frente. Então, eles indagam e falam para Jesus que os discípulos deles estão transgredindo as tradições. Primeiro, talvez que você que está me escutando, você entregou a vida para Jesus e você vem do catolicismo ou você vem de outra religião e você tinha uma tradição lá atrás. Mas evangelista, antes, qual que era a tradição? Vou dar um exemplo, talvez você tinha uma tradição que a Igreja Católica colocou dentro de você. Por isso que eu falo, não é igreja, denominação, instituição religiosa. A igreja somos nós. Então eles param Jesus e falam: Jesus, por que Jesus? Os seus discípulos estão transgredindo a tradição dos líderes religiosos. Como eu disse, há muitos líderes religiosos colocando tradições e julgos sobre o homem. Primeira tradição que nós temos que entender pela palavra. Dizia aqui que eles eram obrigados a lavar as mãos antes de comer, porque senão eles se consideravam, quem não lavava as mãos, pessoas impuras, contra a tradição. Aí Jesus olha para eles e fala assim, ó, o melhor aqui não é lavar as mãos. Não. A questão de lavar as mãos aqui não é suficiente. Jesus falou, o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que Jesus está dizendo aqui para os religiosos, que estão contaminando vocês há muito tempo, não é o que entra, não é o alimento, é o que sai. Porque quando nós vamos fazer uma refeição, tomar um café da manhã ou tomar um café da tarde, automaticamente nós agradecemos a Deus por aquele alimento. Nós apresentamos a Deus. Não muda nada a situação se eu lavar a mão ou não. Isso é higiene. Não é uma tradição. No Brasil não é uma tradição que devemos lavar as mãos. A não ser que seu trabalho seja árduo, pesado, ou que você venha de um trabalho, como às vezes as pessoas trabalhavam na roça, e aí você chega em casa e lava as mãos, lava o seu rosto para tomar uma refeição.
Isso não quer dizer que é tradição. Então eles estavam querendo afrontar Jesus e os seus discípulos. Irmãos, quem é discípulo de Jesus não é afrontado pelas tradições humanas e religiosas. Por que eu falo tradições humanas? E agora eu vou entrar no ponto que eu queria entrar aqui. Porque tradições, muitas pessoas vêm para o Evangelho, adquirem o Evangelho, entregam a vida para Jesus, mas dentro delas há tradições humanas. Como tradições humanas? Às vezes as pessoas dentro da própria igreja, da denominação cristã, porque a igreja é você, elas fazem coisas do mundo para agradar pessoas do mundo. Só que eu sempre preguei isso e sempre falo isso. Se você fizer qualquer coisa do mundo para agradar pessoas, você tem que continuar fazendo coisas do mundo dentro da igreja para que eles permaneçam. A Bíblia diz que quando o próprio Deus foi ter com Moisés, falou: tira as sandálias. A Bíblia diz que quando Daniel estava no palácio, Deus falou: negativo, Daniel. Você saiu do pátio exilado e veio para o palácio. E você não vai se contaminar com as iguarias do rei. Aí você pode falar para mim: mas irmãos, evangelista Anderson, mas não tem nada a ver. Isso mesmo, a Bíblia fala assim, que quando Deus tirou a família de Ló de Sodoma e Gomorra, Deus avisou para a esposa de Ló e para todos que não era para olhar para trás. E diz a Bíblia que a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso não tem nada a ver. Então os religiosos aqui afrontaram Jesus. E Jesus falou: não é o que contamina, não é o que entra, e sim o que sai. E eu quero terminar essa reflexão aqui dizendo para você o que tem saído da sua boca. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar duas águas, doce e salgada. Ou jorra doce ou salgada. Qual que é o propósito que Deus te colocou nessa terra? O que tem jorrado de você para o mundo? O que tem jorrado de você para a igreja? O que tem jorrado de você para a sociedade? O que tem jorrado de você da sua fonte, que é uma fonte de água viva, nas redes sociais? O que tem jorrado de você no meio da sua família? O que tem jorrado de você no teu casamento? O que tem jorrado de você com seus filhos? Qual é a fonte que tem jorrado de você nesse tempo que você está no Evangelho? Será que é uma fonte salgada? Será que é uma fonte doce? Pergunte para você hoje, qual é a fonte que tem jorrado em você? Porque talvez você esteja igual a esses religiosos, que o importante é lavar as mãos, porque você vai se alimentar. E Jesus falou: não é o que entra, e sim o que sai. O que tem saído da sua boca? O que tem sido ministrado pela sua boca? Paulo falou que é melhor você falar uma palavra que eles entendam do que 1000 palavras que eles não entendam. Paulo falou que é melhor você, se tiver uma palavra sábia, mencionar, mas se não tiver alguma palavra que edifique as pessoas, que você fique calado. Paulo também diz que, se possível for, você não precisa pregar o evangelho, porque você é uma carta viva diante dos homens e diante a Deus. Só o testemunho já prega por você. Mas o que tem jorrado de você? O que nós temos visto nos últimos dias? Então eu quero deixar essa palavra para você. Não importa o que entra, eu sim o que sai. Aí sabe o que Jesus diz? No versículo 18, 16 diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Aos religiosos, perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Jesus está falando que quando entra pela boca vai ser expelido o que não presta, porque desce para o seu estômago. E disse aqui: pois as coisas que saem da sua boca vêm do coração. O que tem vindo da sua boca? A mágoa, a angústia contra algum irmão, contra algum pastor, contra o teu irmão, contra o teu esposo, contra a tua esposa, contra o teu filho. Sabe o que está te matando? Está falando Jesus aqui agora? É o que está saindo da sua boca, não é o que você está se alimentando. Talvez você está preocupado tanto com a sua saúde interna
e deixando a externa explodir. Muitas pessoas têm que ser sábia no falar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica uma casa e a tola destrói. Eu não estou só falando da mulher aqui, estou falando em geral. Muitas vezes é tempo da gente apaziguar algumas coisas e a gente acaba colocando lenha na fogueira. O que Jesus está dizendo aqui, que o que sai da nossa boca vem do coração. A Bíblia fala, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? De angústia, de mágoa. Talvez você está do outro lado aí, está com depressão. Por que você se acometeu a depressão? Porque você separou de pessoas, você quis se isolar para você e você chegou nesse estágio que você está hoje. É tempo de você entregar sua vida para Jesus e sair do estágio que você está hoje. Talvez você está desempregado porque alguma palavra da sua boca saiu e veio direto do seu coração com angústia, com rancor, com vingança, e você hoje está desempregado. Por quê? Porque palavras erradas saíram da sua boca. Talvez você está separado hoje, a sua esposa te largou, porque você com a sua boca proferiu palavras que não era para ter proferido e magoaram pessoas, mas veio do seu coração porque você estava com uma vingança muito maior. Talvez você hoje largou o ministério, largou o chamado, deixou de ir para a igreja, porque palavras vieram do seu coração. Porque você precisa da cura. Não tem como você curar alguém se você está ferido. Não tem como você tentar ajudar alguém se você está ferido. O necessário é você primeiro ser curado. Eu quero deixar essa palavra para você. Medite bem a situação que você está passando. Muitas vezes você está nessa situação, lógico, porque Deus está trabalhando em você. Ele está trabalhando para que venha te aprovar e para que lá na frente você entenda o propósito do que você passou. Mas muitas vezes você está nessa situação porque palavras sem direção saíram da sua boca e magoaram pessoas. Palavras sem direção saíram da sua boca e magoaram a você mesmo. A nossa própria mente, a Bíblia diz, às vezes nos condena. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem orar. Não sabemos nem pedir a Deus, porque às vezes pedimos um carro, estamos precisando de um trabalho. Às vezes pedimos uma casa, estamos precisando de uma família. Que nessa manhã você venha ficar segurado nessa mensagem, nessa reflexão. O que tem saído da sua boca tem deixado e levado você no patamar que você está hoje. E por que eu falo da boca? Porque o próprio Jesus falou aqui. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E aí você vai falar assim, então o que eu devo fazer? A Bíblia fala assim, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o único Salvador e crer de coração, será salvo. Agora é o momento de você voltar para Jesus, você que está afastado. Você que não aceitou Jesus, é o momento de você aceitar Jesus, que com a boca se confessa e com o coração crê. É por isso que Jesus falou para eles, com a boca e com o coração, tudo vem do coração. É do coração que mostram para Deus quem nós somos. A Bíblia diz assim que Deus sonda o coração de algumas pessoas. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração de algumas pessoas. Sabe o que é esquadrinhar o coração? Tem uma ferramenta aqui no meio da metalúrgica que se chama paquímetro. E ela esquadrinha aquela peça, esquadrinhar o coração. Quando a Bíblia fala assim, esquadrinhar, eles esquadrinham o seu coração todinho. Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe o desejo que tem dentro do seu coração, os projetos que tem dentro do seu coração. É o que eu falo sempre. O não de Deus pode mudar o seu caminho, mas não pode mudar o propósito que Ele tem com você.
O não de Deus pode mudar a situação que você está passando, mas o projeto e o propósito que Ele tem com você não muda. Então medite. Você que está afastado, volte para Jesus. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue a vida para Jesus. E analise essa situação que você está passando. Talvez foi palavras proferidas da sua boca que veio do coração, que levou a essa situação que você está passando hoje. Talvez você está no vale, no deserto. Deus está contigo. Mas talvez o que está no seu coração precisa ser lançado para fora. Não em pessoas, mas em oração. Não em pessoas, mas chorando e clamando a Deus e pedindo perdão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua chamada. Fique com essa mensagem que Deus me deu aqui, nessa manhã. Olhe para si mesmo. E antes de falar, olhe para dentro de você. Antes de sair da sua boca, olhe para dentro de você, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.